Vamos então orar na abertura da programação, como nós fazemos todos os dias, né? Nós, neste culto a Deus que nós realizamos através da programação Graça e Paz, nós vamos orar, porque eu entendo, e você pode me corrigir se você entender diferente. Eu entendo que não tem como a gente cultuar a Deus sem orar. Não vejo maneira de prestar um culto a Deus sem antes buscar a direção de Deus. Por quê? Porque nós não queremos cultuar a Deus do nosso jeito. Nós queremos cultuar a Deus do jeito que Ele quer ser cultuado. Não é? Então nós vamos buscar a direção dEle. Como é que o Senhor quer ser cultuado? Nos ajude a fazermos do seu jeito. E por causa disso que nós sempre oramos antes, né? Querido Deus, amado, santo, poderoso, justo, fiel, verdadeiro, tremendo, santo, perdoador, Deus, Salvador, louvado, exaltado e glorificado é o Senhor. Mais um dia, Senhor, que o Senhor coloca à nossa disposição, e eu te agradeço por este dia. Te agradeço porque eu sei que este dia é graça, é compaixão, é misericórdia do Senhor. Peço que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso serviço ao Senhor. Ajuda-nos a realizarmos de acordo com aquilo que te agrada. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente, Senhor, livra-nos da mentira. Livra-nos de participarmos, falarmos, ouvirmos mentira. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço, com honra, glória, louvor ao Senhor, sempre no nome sagrado, santo e poderoso do nosso Salvador, teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão acompanhando pelo Facebook. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal do Facebook e pessoal do YouTube também, né? Vocês estão sem fundo musical. O fundo musical está somente para quem está no aplicativo, no site, na rádio web, né? Então parece que fica uma coisa meio seca. É porque não tem o fundo musical, entendeu? Então só esclarecer, né? Porque algumas pessoas... Eu não tenho como colocar o fundo aí, né? Não sei como é que faz isso. Como é que coloca o fundo que está aqui no meu ouvido, né? Ó, está aqui no meu ouvido. Mas eu não sei como é que eu coloco isso daí no Facebook, não sei. Deve ter um jeito aí, eu não sei. Se alguém souber, me avisa. Mas também isso não é importante. Eu estou só esclarecendo porque fica seco, né? No Facebook e no YouTube. Agora, para quem está no nosso site, no aplicativo, na rádio web, Graça e Paz, fica um negócio mais, né? Convidar vocês para abrir a Bíblia aqui hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem gente que tem medo, tem gente que não gosta de falar. E todo mundo tem isso na família. Pode não ser pessoas próximas. Deixa eu botar o óculos mais assim. Eu não gosto do óculos assim.
Mas é que o pessoal que está vendo fica meio dividido se eu deixar assim, mas também não tem problema, né? Eu tenho que ficar à vontade aqui. Então, todo mundo tem isso na família. Às vezes pessoas próximas, às vezes de dentro de casa, e às vezes pessoas que, né, são da família, mas são mais distantes. Entendeu? E como é que a gente trata isso? Tem gente que não gosta de falar disso. Tem medo. Tem medo. Eu acho impossível um cristão ter medo. Sinceramente. Eu também não sou nenhum pateta, e acho que você também não é, né? Para ficar com esse negócio aí que pisa na cabeça do diabo, que dá, né? Tinha um pastor aí que dizia que dava rabo de arraia no diabo, peteleco, isso aí também né, loucuras, né? Isso também não é possível, porque o diabo é um espírito também. Então nós vamos tratar do assunto hoje, né? Espíritas e espíritos. Quem é que não tem uma pessoa na família que é ligado ao kardecismo, à Umbanda? Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Até padres têm ligações com o espiritismo, até pastores têm. O que mais tem hoje dentro dessas igrejas por aí, as falsas igrejas, é espiritismo, né? Então vamos tratar deste assunto com seriedade e com a responsabilidade bíblica. Você deve ter alguém na sua família aí que é ligado ao espiritismo. Eu tenho algumas pessoas, não próximas a mim, mas tenho. Tenho sim. Não vou negar, não. Por que eu vou negar? Vou negar a verdade? Eu tenho. Né? Pessoas com quem eu já tentei, né? As pessoas se afastam rapidamente da gente, não querem contato, tá? Mas continuam fazendo parte da família. E a gente precisa tratar disso, precisa conversar sobre isso. Porque, na verdade, as pessoas gostam. E aqui vai uma crítica, sim, porque a maioria só faz isso. Né? Você vai nesses cultos aí, é só que vai acontecer, mano, escreve num papel tudo que você quer, não sei o quê, aquelas... Isso é espiritismo, aliás. Né? Isso é espiritismo. Não tem que escrever nada em papel. Olha, a folha que você vai escrever tem que ser virgem. Você vê que tem, né? Então, como é que nós vamos tratar? O que a Bíblia fala? É claro que eu vou fazer um negócio superficial, né, meus irmãos? Isso aqui, né? Mas abre a Bíblia aí, João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 44. Abre aí. Vamos ler. João 8, 44. Cadê você? Está aqui. Jesus falando, né, se dirigindo aos judeus, se dirigindo aos escribas, aos fariseus, ao povo que seguia aqueles homens. Olha o que Jesus fala para eles. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Por que que todo dia eu peço, Senhor, afasta a mentira da vida da gente. Né? Ajuda a gente a não mentir, por menor que seja a mentira, não querer mentir, Senhor. Senhor, eu não quero nem ouvir mentira. Não quero participar de mentira. Por quê? Exatamente por isso que está escrito aqui, ó, João 8,44. Aquele que mente, aquele que faz parte de qualquer tipo de mentira, consciente ou não, irmãos, é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Ah, pastor, mas eu não sabia, mas nós temos a obrigação de saber, né? Eu sempre digo isso. Nós temos obrigação de saber tudo. Se você infringir uma lei, eu não sabia que não podia fazer, você vai ser punido do mesmo jeito. Ou dizer que não conhece, ou dizer que desconhece, não é motivo para não ser punido. Isso também com relação ao reino de Deus. Nós temos que saber. Tá? Então, o que nós temos que saber sobre espiritismo, espíritas e espíritos? É que existem seres espirituais. Nós somos parte matéria e parte espírito. O que você está vendo, o que você está ouvindo, é a matéria. O meu espírito, você não está vendo. Nem você e nem ninguém. Olha, preste atenção. Nem você e nem ninguém vê. Então, existe os seres espirituais, aqueles que não têm a parte material. A Bíblia está repleta de informação a respeito disso. Seres só espirituais. Vamos entender. Seres espirituais não têm olhos, não têm cabelo, não têm mãos, não têm boca, porque é espírito. Espírito, meu irmão, minha irmã, não tem forma. Como é que Deus é? Deus é espírito. Deus não tem forma. Ah, mas eu não sou imagem e semelhança de Deus. No seu caráter, no seu espírito, você é. Fisicamente, não. Cada um de nós não é de um jeito. Não existe no mundo todo uma pessoa como eu. Pode ser parecida, mas não como eu. Do mesmo jeito que não existem duas zebras iguais. Elas podem, você olha e fala, tudo igual. Não, não é igual. Né? A pessoa pode ser idêntica a mim, mas a digital dela é diferente. A minha digital é única, tá vendo? Deus não tem forma, porque Ele é Espírito. Ele pode, em algumas passagens da Bíblia, né? Anjos, os seres espirituais, porque anjo também é ser espiritual. E aí entra aquela discussão, né? Anjo tem asa? Claro que não, ora. É um espírito. Mas por que fala das asas? Porque você imagina você falando com uma pessoa 3.000 anos atrás sobre espírito. Como é que um espírito se desloca? Até outro dia estavam falando aí, no ano passado, finalzinho, que a Terra era plana.
Você imagina agora, né, explicar essa história de espírito há 3.000 anos atrás, locomoção, enfim. Os seres espirituais não têm forma. Eles podem assumir uma forma, mas não têm. E estes seres espirituais têm poder. Coisas que nós não podemos fazer porque somos espírito, alma e corpo. Nós somos limitados pelo nosso corpo. Você consegue atravessar uma parede? Claro que não, só se você derrubar a parede. Se você vier e der na parede, você volta na mesma força e proporção aumentada pela força da parede. Isso é física. Você vai se arrebentar e não vai passar a parede. E o espírito pode. Porque ele não tem matéria. Ele não é matéria. Entendeu? Então esses espíritos, esses seres espirituais, eles têm mais poder que a gente. E eles se manifestam, quer dizer, aparecem, se mostram nestas sessões espíritas. Por quê? Porque nestas sessões espíritas, eles recebem convite, eles são chamados, eles são convidados para vir. Você já foi numa sessão espírita? Seja ela mesa branca, umbanda, quimbanda, uma maneira geral. Eles são chamados a vir. Eles são invocados pelos médiuns. Médiuns ou cavalos, como chamam, né? E esses seres misteriosos, que são os espíritos, misteriosos para nós, né? Quantos anos? Eu vou fazer agora em fevereiro 65 anos. Eu não acredito que eu vou fazer 65 anos, gente. Eu olho para mim e eu me vejo como não acredito, mas tudo bem. Eu vou fazer 65 anos. Um espírito, sei lá quantos anos tem. 8.000, 9.000, 15.000 anos, não sei. Olha, tudo que ele tem acumulado, tudo que ele já viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele acompanhou. Então esses seres, os espíritos, são misteriosos para quem? Para nós. Para nós. Eu tenho 65, você pode ter 20, 15, né? 40, 80, você pode ter 100 anos. Não dá para comparar. Então esses seres misteriosos para nós, não para o mundo espiritual, para nós é que eles são misteriosos, eles produzem essas manifestações sobre-humanas, quer dizer, acima daquilo que o humano pode fazer. Tudo que é acima daquilo que o humano pode fazer é sobre-humano. E eles fazem isso nestas sessões espíritas. E isto seduz. A Bíblia usa muito essa palavra, sedução. Isso seduz as pessoas. As pessoas ficam inebriadas. Olha, é o meu pai falecido falando. Olha, ele está mandando eu fazer assim, 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 porque vai dar certo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E você vai entender, porque irmão, irmã, cada um de nós
temos a responsabilidade, como cristãos, de anunciar o Evangelho para essas almas que estão sendo assediadas pelo Espiritismo. Nós temos que levar a verdade para elas. E qual que é a verdade? Que Jesus é que é a luz. Né? Então, a primeira coisa que você precisa saber, porque se você não souber, eles vão puxar lá para você o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai acabar concordando com eles. Então você tem que saber. Entendeu? Espíritos são invisíveis. Espíritos são invisíveis. Quer que eu repita? Espíritos são invisíveis. São hostes espirituais. Ai, porque eu estou vendo o espírito seguindo essa... Para. Vai contar para outro. É claro que eu não acredito. Porque a Bíblia diz para eu não acreditar. Se você quer acreditar que o sujeito está vendo, que a mulher está vendo, que a missionária está vendo, é problema seu. A Bíblia diz que os espíritos são invisíveis. Eu tenho que acreditar na Bíblia, não no que a pessoa fala. Você sabe por que essas igrejas enganam as pessoas? Porque elas trazem como ensinamento, como doutrina, não aquilo que está na Bíblia, mas aquilo que é experiência pessoal. Então, quando a pessoa diz que está vendo, que viu, ela está trazendo uma experiência pessoal. A Bíblia não diz isso. E eles fazem com que você acredite nisso, na experiência de alguém, sobre um assunto que é verdade absoluta, que é a Bíblia, a verdade absoluta. Então pode falar o que quiser, eu não acredito, eu acredito no que a Bíblia fala do assunto. Mas eu vi, eu estou vendo, não é problema seu. A Bíblia diz que são hostes espirituais. Mas então o que essa pessoa vê? Ué, ela pode, são tantas coisas, irmão, são tantas variáveis, irmão. Ela pode estar vendo aquilo que ela quer ver, irmão. Ela quer. Há um treinamento, isso é muito importante a gente falar. Há um treinamento na Polícia Militar, né? Depois, dentre vários, quando o sujeito vai entrar na Polícia Militar, né? Um dos treinamentos é colocar o sujeito 2, 3, 4, 5, 10 numa sala completamente escura. E sabe o que tem dentro? Só que a pessoa não sabe. Sabe o que tem dentro? Saco de estopa, linha pendurada. Você não faz ideia do que as pessoas acham que aquilo é. É cobra, é escorpião, é fantasma, é cavalo, é boi. É o que ela quer ver. Depois mostram, depois, né, de um tempo lá dentro, o aspirante vê, acendem as luzes e ele vê o que tinha. Não tinha nada daquilo. Era fio de linha, era barbante, era corda. O sujeito imaginou aquilo como tudo, menos o que era realmente. Então, muitas vezes, a pessoa vê aquilo que ela quer ver. Então, espíritos são invisíveis, são hostes espirituais. Segundo, são mentirosos, enganadores. Por que são mentirosos e enganadores? Especificamente neste caso, né, do espiritismo. Ora, porque eles se passam por pessoas mortas.
eles afirmam ser espíritos de pessoas que já morreram. E a Bíblia diz, então, aí você acredita em quem você quiser, tá vendo? Como? Porque eu fui lá e o espírito não sei de quem falou comigo e mandou uma carta e foi psicografado e o sujeito ficava escrevendo lá, olha, só ele sabia disso, é a letra dele, não sei o quê. A Bíblia diz o quê? Que é impossível o contato entre o mundo dos mortos e os vivos. Você acredita no que você quer, ora. No que você quer. Está vendo? Se você for acreditar em experiência pessoal, você vai acreditar que existe um contato. Que o Chico Xavier tinha contato com os mortos. Que ele trazia mensagens de pessoas morridas para os entes queridos vivos. Se você for acreditar em experiência pessoal, você vai acreditar que o Chico Xavier era um homem, era um Deus. Agora, o que a Bíblia diz? Que não. A Bíblia diz que é impossível, né, um contato entre mortos e vivos. Aonde que a Bíblia diz isso, pastor? Lucas, uma das passagens. Uma, não estou dizendo que é a única, estou dizendo que uma das é Lucas 16, 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Pronto. Ou você acredita na Bíblia, ou você acredita na experiência pessoal. Todas as vezes que você for em qualquer lugar, principalmente numa igreja, numa reunião de oração, num culto familiar, e pessoas trouxerem experiências pessoais como verdade, cai fora. Ou se você trouxer alguém para pregar e a pessoa colocar experiência pessoal como verdade, não traga mais. Interrompa ali a pregação, pode parar. Porque vale o que está na Bíblia, não o que você fala. A Bíblia diz o quê? Que o mundo dos mortos não se comunica com o mundo dos vivos. Então eu tenho que acreditar na Bíblia, não no que o sujeito diz que viu, que faz. Então Chico Xavier era um impostor. Ele, estou citando porque foi um dos mais famosos, mas tinha Zé Ligó, tinha um monte por aí. Alziro Zarur. Impostor, mas pastor. Bíblia. Ou eu fico com a Bíblia, ou eu fico com outras coisas. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, os espíritos são invisíveis. Por que são invisíveis? Porque eles não têm matéria. São mentirosos e enganadores. Porque dentre as mentiras e enganos, eles dizem ser, né, os espíritos dos mortos. E a Bíblia diz que morto não se comunica com vivo. Ai, a minha mãezinha morreu e ela está cuidando de mim. Mentira. Está cuidando de você nada. Está vendo por que não adianta rezar por morto, fazer missa por morto? Porque não há contato. A Bíblia diz. Então, eu quero que você entenda, o católico apostólico romano que faz missa de sétimo dia, missa de corpo presente, não vale para nada isso. Então a missa já não vale para nada mesmo, porque a missa é uma afronta a nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é uma missa? Isso está lá no catecismo. E o padre fala isso.
sacrifício renovado de Cristo. Quer dizer, não valeu o sacrifício de Cristo. Tem que a cada missa se renovar o sacrifício de Cristo. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com aquilo que os homens falam. Eu prefiro a Bíblia. E os espíritos, terceiro, são poderosos, inteligentes, capazes de realizar tarefas impossíveis para os homens. Porque nós somos seres limitados por causa da matéria e também por causa da alma. Espírito não, espírito é espírito. Então nós não fazemos determinadas coisas por essa limitação, que eles não têm. Entendeu? Então a Bíblia nos alerta contra isso, dizendo que eles podem se passar até por anjos de luz. Olha só, tudo está na Bíblia. Aí o sujeito vem e fala, não, eu vi de noite. Eu já cansei de ouvir isso. Veio aquele espectro negro, assim, todo de preto, e estava sentado no pé da minha cama. Eu digo, oh, acorda! Estas são as características que são preenchidas. Ser invisível, ser mentiroso e poder, quer dizer, ser poderoso, poder até se passar por anjo de luz. Essas são as três características principais. Existem outras, estou falando das principais, que são preenchidas por Satanás e seus demônios e os seus anjos caídos. E os textos bíblicos, falam sobre isso. Não são seres de carne e osso, são espirituais invisíveis, são mentirosos, procedem do pai da mentira, enganam todo mundo e possuem poderes sobre-humanos. Não são poderes sobrenaturais, são poderes sobre-humanos. Pastor, mas eu posso falar sobrenatural? Pode, mas são sobre-humanos. O português é uma língua maravilhosa quando a gente fala ela corretamente. Quando o apóstolo Paulo se refere à aparição do anticristo, ele diz: esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, para quem? Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. O que Paulo está confirmando? O caráter do diabo e seus anjos. A faculdade que eles têm, o poder que eles têm, a capacidade que eles têm de realizar coisas sobre-humanas, prodígios, coisas assombrosas, que estão além do ser humano realizar. Entendeu? Eles farão milagres de no sentido geral da palavra, farão. Mas na realidade eles têm poder para realizar coisas sobre-humanas. São espíritos
Esses espíritos que vêm nos centros espíritas, que vão aí, que são invocados nas cachoeiras, nas encruzilhadas, são espíritos maléficos, de filiação satânica, filiação de maneira simbólica, porque Satanás é o pai da mentira, como eles mentem, assim como homens mentirosos são filhos de Satã. E eles se relacionam de maneira estreita com os seres humanos. Todo aquele que mente é guiado por um espírito mentiroso, hipoteticamente. E esses... Você está entendendo? Espero que sim. Estou procurando ser claro. É que algumas coisas eu às vezes não consigo ser claro o suficiente. Esses espíritos maléficos, mentirosos, o que eles fazem? Vamos dizer assim, levando em consideração o dia terreno, né? E a noite também. Para eles não tem dia, não tem noite, não tem meia-noite, 5 da manhã, não tem isso. Eles não têm esse tipo. O tempo não existe. O tempo igual ao nosso aqui não existe. Entende? Eles ficam buscando influenciar seus pensamentos e ações. Às vezes a gente tem pensamento meio ruim, mas nós não colocamos em prática. Apagamos aquilo rapidamente. Isso é um espírito influenciador. E esses pensamentos, dando vazão a esses pensamentos, permitindo esses pensamentos, vai chegar uma hora que você vai pôr em prática aquilo, que você permite aqueles pensamentos, né? E permitindo esses pensamentos, as pessoas vão ficando egoístas, ignorantes, as pessoas vão promovendo discórdias, crimes e todo tipo de pecado e maldade. E esta obra satânica, que é o Espiritismo, mas e o kardecismo? É Espiritismo. Kardec só codificou o Espiritismo. Ele não fez nada. O nome de Kardec, aliás, não era nem Allan Kardec, né? Allan Kardec era o nome do espírito guia dele. O Allan Kardec era Rivail, alguma coisa, o francês lá, não lembro o nome dele agora, tá? Era Rivail, alguma coisa, entendeu? Ele só codificou o Espiritismo. E os demônios, os espíritos, procuram enganar, se possível, e em muitos casos é possível, a própria Bíblia diz isso, até os filhos de Deus. Quando uma pessoa começa a achar bom essas coisas místicas, supersticiosas que existem dentro das próprias denominações chamadas evangélicas, essa pessoa está sendo enganada. E quem é que engana? É o Espírito Santo? Não. São as hostes. Jesus, no seu sermão, chamado sermão profético, quando ele se referia aos falsos messias, porque, veja bem, o que é um falso messias? A pessoa acha que um falso messias é o sujeito que vai vir dizendo, sempre o falso messias é aquele que vem dizendo, eu sou o Cristo, eu sou a encarnação de Jesus. Nem sempre é assim. Tem aquele
doido lá do Henri Cristo lá. Isso é um doido. Isso é um bom vivant. E as pessoas ficam servindo ele. Mas nem sempre o sujeito se identifica como Cristo. Entendeu? Às vezes ele se identifica como um médium, um curandeiro, um pastor, um bispo, um reverendo, um apóstolo. Um profeta, um papa. E Jesus, falando destas pessoas, ele disse o seguinte, olha só, Mateus 24, do 23 ao 28. Deixa eu abrir aqui. Nosso tempo está estourado, gente. Isso aqui é no rádio mesmo. Pouco tempo, né? Mateus 24, do 23 ao 28. Onde é que está você? Está aqui. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, para enganar os filhos de Deus. Vide que vô-lo tenho predito. Quer dizer, veja, eu já estou avisando. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não vá, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus explica tudo isso para não acreditar nessas coisas. As pessoas acreditam. De repente, você que está me ouvindo, está acreditando nessas coisas. Você não é espírita, mas você está acreditando que aquele sujeito tem o dom de cura. Leia a Bíblia e busque entender. O Espiritismo, né, é uma arma, uma das armas que o próprio Satã usa para atrair milhões de almas, e conduz essas almas às trevas e depois conduz à condenação eterna. E nós, eu vou ter que interromper porque o nosso tempo está esgotado. E nós temos essa responsabilidade, meu irmão, minha irmã, de conhecer a verdade, levar a verdade. Não pode ter medo de levar. Se você tem medo de levar, eu tenho medo. Então peça para Deus te dar coragem. E vá fazer. Libertar a pessoa da mentira. O sujeito está no espiritismo, está numa falsa igreja. Não tenha medo de levar, mas aí ele não vai mais falar comigo. Problema dele. Eu estou aqui, se você não quiser mais me ouvir, o que eu posso fazer? Quantas pessoas deixaram? Mas eu tenho que continuar levando a verdade. Porque depois ninguém vai poder dizer, eu não sabia, problema seu. Nós temos que levar as pessoas para a luz e para a vida. Quem é a luz e quem é a vida? Jesus, o Cristo. Amado Deus, querido, amado, santo e poderoso Pai, eu te glorifico, Senhor, pela bondade do Senhor em nos trazer esta explicação hoje. Grato eu sou, Senhor. O Senhor é muito bom para nós. O
O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. E o Senhor quer que a gente seja o seu instrumento, a sua ferramenta, o seu fio condutor para buscar aqueles que estão perdidos, ou aqueles que não conhecem a verdade e por isso estão perdidos. Ajuda-nos, ó Pai, nos dê coragem, nos dê determinação e amor ao próximo. Livra-nos do mal, Senhor, principalmente da mentira. Oh, mentira maldita. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.